Olá, meu querido, minha querida, amados do Senhor, tudo bem com vocês? Bom dia, a graça e a paz do Senhor a todos. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu peço a Deus que você seja impactado pela palavra de Deus, através da minha vida. Nada sou e nada tenho. Tudo que você vê de bom em mim é o Senhor, e de ruim sou eu. Sou pequena, necessitada do cuidado e do amor de Deus, do direcionamento que o nosso Senhor tem. E só Ele pode nos proporcionar uma vida feliz. Nesta linda manhã que o Senhor nos concedeu para engrandecermos e buscarmos a face dEle na consagração, no coração contrito, no tremor e no amor, e também no temor. Porque tudo que nós temos, fazemos, precisa ter a direção de Deus. Eu gostaria de ler com você um texto bíblico. A Bíblia é a luz da nossa vida, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é consolo para os corações necessitados. Independente da nossa circunstância, independente da situação em que vivemos, o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. É o guarda de Israel, é príncipe. Ele é príncipe, Ele é rei, Ele é soberano, Ele é príncipe da paz. Ele é leão da tribo de Judá, Ele é conselheiro fiel. Então, você está seguro, eu estou segura. Tem até um louvor que diz: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Nós é que viramos as costas, nós é que rejeitamos os seus ensinamentos. E por isso colhemos tantos frutos amargos de consequências, de decisões que nós mesmos tomamos sem a direção dele. Mas nessa manhã, ele quer nos guiar. E se o seu coração está atento, você receberá instruções para vencer o dia mau, para lutar contra os principados, contra as potestades que regem este mundo. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17. Nós iremos ler do 17 ao 23. E eu vou ler rapidinho, para a gente poder meditar e orar e o vídeo não ficar muito grande. Amém? Glória a Deus. E vai dizer assim a palavra de Deus. Ela está falando do repovoamento de Israel. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas. Deram-se as adivinhações. Criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despajadores, até que os expulsou da sua presença, porque rasgou
a Israel da casa de Davi. E eles fizeram um rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e fazer cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os teus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria até hoje, ao dia de hoje. A Síria até o dia de hoje permanece assim. A gente sabe que a palavra de Deus vai até aqui. A gente sabe que na Bíblia teve reis bons e reis maus. E a gente sabe porque está lá em Provérbios capítulo 29, versículo 2, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o injusto governa, o povo, ele sangra, ele sofre. Porque quem é injusto, é injusto. Ele vai contaminar todos aqueles com os seus atos profanos, com a idolatria. Eles adoravam bezerros, eles adoravam outros deuses, eles faziam atos, eles tinham postura que desagradava ao Senhor. E neste momento que nós acabamos de ler a palavra de Deus e vimos aqui que o Senhor rejeitou a atuação daquele rei e também rejeitou as atitudes daquele povo, nós iremos meditar, porque as nossas escolhas, nós colhemos a maioria das nossas tempestades, são frutos das nossas escolhas. E nós iremos meditar agora neste pequeno trecho que menciona a palavra de Deus e nos instrui, porque a palavra de Deus, como já foi dito anteriormente, ela revigora, ela alicerça. E aqui a gente vai ver que Oséias, um profeta do Senhor, ele já havia profetizado naquele tempo que o povo perecia por falta de conhecimento. E muitas das vezes nós negligenciamos a nossa vida cristã, tentando viver uma vida não que seja profana, mas uma vida sem Deus, sem consagração, sem momento de oração, sem ouvir a voz de Deus. E isso causa um tremendo impacto em nossa vida natural, porque o mundo espiritual é tão real quanto esse vídeo que você está assistindo. O mundo espiritual existe e vai ser através das nossas atitudes que nós abriremos portas nesse mundo espiritual para o inimigo das nossas almas trabalharem, para eles trabalhar, porque ele é um anjo caído, ele é um espírito sem luz e ele se alimenta da promiscuidade. Ele se alimenta dos atos profanos, daquilo que é imundo. Ele se alimenta disso. E quando eu e você não fechamos as portas, nós sofremos consequências seríssimas. Nosso coração se enche de entulho, nossa esperança esmorece, nós nos tornamos procrastinadores, nós nos tornamos pessoas frias, sem esperança. Mas quando a nossa confiança está num Deus que tudo pode fazer, somos imbatíveis. Evangelista, a gente consegue vencer tudo. Eu não sei qual a adversidade que você está passando, mas eu posso te garantir que o Senhor dos exércitos, aquele que enviou seu Filho e aquele que nos deu o Espírito Santo para nos direcionar,
o seu Filho para nos salvar. Ele vai nos dar os desígnios necessários e a paz que nós precisamos para lidar com as situações. Nós precisamos de inteligência, nós precisamos de discernimento, precisamos de contentamento, precisamos de sabedoria, e tudo isso vem de Deus. Mas se nós estamos afastados dele, do plano dele, da palavra dele, de tudo que ele oferece, como poderemos ter atitudes assertivas se nós não estamos vivendo uma vida de consagração e de intimidade com Deus? Vamos ler aqui para esse vídeo não ficar muito extenso, porque hoje em dia até isso, ninguém tem paciência. Passou de 8 minutos, de 15 minutos, é muito longo. 1 hora, nem pensar, porque são tantas outras atividades que são prioridades. E por isso que está esse caos, porque o homem se afastou do plano original de Deus. Quando Jeroboão assumiu o governo do rei do norte, ele introduziu a adoração do bezerro em Israel. Seu culto pagão foi apoiado por todos os reis que o sucederam, e por mais de 200 anos. Nunca se levantou em Israel um rei que não escolhesse a idolatria. No Reino do Sul, pelo menos, houve alternância de bons e de maus reis, de modo que o reino de Judá nunca chegou a uma total apostasia. Israel se tornou um caso perdido. O Senhor Deus paciente, longâmino e misericordioso deu-lhes oportunidades seguidas para que se apartassem dos seus ídolos e pecados. No entanto, todos os mensageiros do Senhor foram desprezados, perseguidos e alguns até mesmo aprisionados e mortos, porque pregavam uma mensagem que eles não queriam ouvir. Tá diferente de hoje? Tá diferente de hoje? De jeito nenhum. Elias, Eliseu, Amós e Oséias lutaram pelo arrependimento de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas sem sucesso. Chegou ao ponto que Oséias afirmou decididamente: Efraim, Israel, está entregue aos ídolos e é melhor deixá-lo. Durante toda a sua história, com um reino independente, Israel sofreu as consequências da sua apostasia, até que finalmente foram completamente aniquilados como nação. Os assírios se lançaram sobre eles e os arrancaram de suas terras para nunca mais voltar. O profeta Oséias atribuiu a derrota e a apostasia de Israel à falta de conhecimento. Na verdade, o povo carecia de instrução, porque era instruído por sacerdote que os ensinava a prática do pecado, a praticar o pecado. A maioria dos israelitas eram carentes de uma experiência religiosa pessoal. Aleluia! A sua religião consistia em seguir a maioria. Nós precisamos de uma relação com Deus pessoal, individual, única. A situação é totalmente diferente. A situação não é totalmente diferente nos dias de hoje, como havíamos falado. A Bíblia está disponível a qualquer pessoa em todo o mundo. As pessoas sabem ler e não são mais dependentes dos líderes para conhecer a vontade de Deus. Elas devem ser exortadas e conhecer a verdade por si mesma. Para isso basta que leiam atentamente as Escrituras. Infelizmente, como no antigo Israel, muitas ainda se deixam levar pelos seus líderes religiosos e pautam suas vidas pelos ensinamentos dos seus líderes e não pelos ensinamentos do Senhor.
Querida leitora, querido leitor, querido ouvinte, querido ouvinte, não caia no erro dos israelitas. Não creia em tudo que dizem os líderes religiosos, mas antes examine as Escrituras e descubra nelas a verdade de Deus. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e a palavra de Deus é o nosso socorro presente no momento de angústia. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero entregar as nossas adversidades. Senhor Deus, Tu és soberano na terra, Tu és soberano no céu. Tu és o mesmo desde o início, o Senhor não muda. Tu és o Alfa, o Ômega. Tu és o princípio e o fim, como já mencionamos. Meu Pai, nós vimos aqui, Senhor, que a idolatria assolou aquele povo. Meu Pai, nós sabemos que não existe outros deuses a não ser o Deus soberano, o nosso Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo Consolador. Somente na Santíssima Trindade está todo o poder de mudar qualquer situação. Senhor, no nome que tem todo o poder, que é o nome de Jesus, nós clamamos, meu Pai, por uma vida de mais intimidade contigo, uma vida consagrada a Ti, e através dessa consagração sermos direcionados, sermos guiados. Meu Pai, que a voz que brada dentro do nosso coração, que é a voz do Espírito Santo, possa nos direcionar hoje e sempre. Senhor, que tudo que venhamos fazer tenha o Teu discernimento, que nós possamos discernir e que nós possamos ter visão espiritual para conduzir a nossa casa como mulheres sábias, homens prudentes, filhos obedientes. Pai, que nós sejamos completamente submissos ao Teu amor e aos Teus desígnios. Esta é a oração que nós Te fazemos nesta manhã, pois não queremos ser rejeitados pelo Senhor por fazer aquilo que não Te agrada, mas sim queremos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a Tua palavra, que conhece e pratica os Teus mandamentos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti e Te pedimos, meu Pai, se existir algo mal no nosso coração, pensamentos contrários à Tua vontade, que o Senhor venha anular no nome de Jesus. Meu Pai, nós anulamos também no mundo espiritual toda maldição hereditária, todo pecado dos nossos ascendentes, para que os nossos descendentes sejam libertos e que nenhum mal os assole. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de doença, todo espírito de vício, todo espírito, Senhor, de pornografia, todo espírito, meu Pai, que seja anulado no plano espiritual em nossas vidas, que os nossos descendentes sejam libertos de todo pecado consciente ou inconsciente que tenhamos feito. Nós Te pedimos perdão e colocamos nossas vidas diante do Teu altar, para que o Senhor possa nos conduzir. Espírito Santo,
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eis aqui a nossa oração. Eis aqui, Senhor, a nossa consagração. Te entregamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Se você foi abençoado por esta breve palavra, por esta oração, eu te convido a compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, para que mais pessoas sejam abençoadas através das nossas vidas. Não fazemos nada sozinho, somos parceiros para levar a mensagem de Deus. Fiquem com Deus, Deus abençoe.